Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 19 de agosto de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Reik, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e de maneira presencial hoje estão os alunos os alunos o João Gabriel Machado, a Bianca, o João Gabriel Queiroz, a Flávia, a Yasmin, o Guilherme, o Vitor e o Richard. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Reik. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1, referente ao segundo bimestre. Hoje daremos início à sequência de atividades 8. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Qual é a habilidade que nós vamos aprender ou rever nessa sequência de atividades 8? É a habilidade EF07MA29, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Objetos de conhecimento, problemas envolvendo medições. Página 195. Sequência de atividades 8, parte 1. Aulas 1 e 2, ideias iniciais sobre unidades e medidas de grandezas. Objetivos das aulas: reconhecer as unidades de medidas usuais das grandezas: comprimento, área, volume, tempo, capacidade e massa. Indicar a unidade de medida mais aproximada para determinar a medida de grandeza observada em situação cotidiana. Em uma situação cotidiana. Página 195. Atividade 1. O que você entende por medir? Medir é você pegar a régua. E A régua? Você pega a Medir é régua. querer descobrir o comprimento do tamanho. Tipo, pegar a régua e medir quanto. Resposta pessoal, né? Eu coloquei assim: medir é comparar grandezas da mesma medida. Por exemplo, podemos medir distância, medir capacidades de litros que algo comporta, medir pesos, medir áreas e outras grandezas, certo? Então, por exemplo, o que mais que dá pra gente medir? Duvido que alguém saiba me dizer. No posto de gasolina, Litros, no posto de gasolina dá pra medir litros, que vai abastecer. metros, Metros do que? Com média, litros. Capacidade. Medir capacidade. Quantos litros cabe lá dentro? Eu Oi. vou medir o espaço por centímetros, metros e quilômetros. Tá? Faz parte. Agora, ó, uma curiosidade. E vou pôr a litros também. Quando você vai e tá com o pneu murcho, você vai calibrar o pneu, não vai? Vou. Que calibrar? Você colocar o que lá dentro? Ar. E dá para medir a quantidade de ar que você coloca lá dentro? Sim. E é medido como? Em libras. Não é uma medida conhecida no Brasil, né? Ela é conhecida ali, libras. que eu saiba é dinheiro. Então, tem o libras de dinheiro também. Mas libras é quando coloca lá 32 libras. 40. Tem a conversão, mas é o ar comprimido. É o ar colocado Lá dentro na do casa da minha pneu, irmã tem né? esse É um negócio. jeito de medir também. Em posto de gasolina que tem. 2. Tá descrevendo. Quais as unidades de medida que você conhece? Centímetro, metro, Centímetros, milímetro, metros, milímetro, milímetros, litros, litros, quilômetros, Arqueires, alqueires, Tamanhos. tarefa, tarefas,
alqueires, hectares, né? Eu ganhei milímetros, centímetros, metros. Existem várias, né? Braços. Olha lá. Eu coloquei assim, não precisa copiar todas. Hectares. Isso, ó, eu vou colocar aqui, ó. Algumas das muitas que existem de comprimento. A gente pode medir por quilômetro, metro, centímetro, decímetro. Não coloquei ali, mas tem o decâmetro, hectômetro. Decâmetro, 10 metros. Hectômetro, mesma coisa que 100 metros. Área, quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, hectômetro quadrado, tá? Quando fala hectare, é o hectômetro ao quadrado, tá bom? Volume, como que a gente pode medir o volume? Metros cúbico, centímetros cúbico, decímetro cúbico e assim por diante. Tempo, como que a gente pode medir o tempo? Horas, minutos, segundos, dia, mês, ano, semana, que eu não coloquei ali, bimestre, trimestre, semestre, quinzenal. Quinzenal é quantos dias? 15. Tem gente que não conhece o quinzenal. Não sabe. Você falar assim, vai ter uma realização de um exame a quinzenal, quer dizer que é a cada 15 dias. Capacidade. Capacidade a gente mede em litro, mililitro, é quantos que cabe lá. Massa. Massa de tomate? Não. Massa a gente pensa em peso. Então é quilograma, isso, massa do corpo, né? Massa corporal é o peso da gente. Então quilograma, miligrama, tonelada, certo? Aqui alguns exemplos. Nos Estados Unidos, polegadas, milhas, léguas. Você não assiste o desenho do Papaléguas? Que no Brasil seria papaquilômetros. Que lá eles medem em léguas, eles não medem em quilômetros. Daqui lá. 4 léguas. Né? Às vezes você olha lá no filme, está escrito lá, Aqui. 32. 32 Né? Aí na hora de ler, eles dublam, né? 32 lá, uma placa falando tipo, para tal cidade 32. Daí embaixo aparece legenda. Léguas. Para tal cidade em tantos quilômetros. Léguas. Eles convertem, não é o mesmo número. Por quê? É diferente a medida. Peraí, eu tenho aqui no caderno o milhas. Veja para nós em quantas milhas. Professor, a 3 foi centímetros e metros. Vamos ver aqui. A 3. Enquanto a Flávia acha ali, a gente vai lendo a 3. 3. Que unidade de medida você utiliza com mais frequência em seu dia a dia? Tempo. Centímetro, tempo. Qual dos tempos? Qual dos tempos? Hora, né? Geralmente hora e Dia. minutos. Né? Louco. Que mais? Centímetros. Metros. Será que a gente usa o metro durante o dia a dia? Não. Eu uso mais centímetros. Né? Esses tempos atrás aí de pandemia, quando foi voltar às aulas, a gente tinha que ter a distância de 2 metros um do outro. Aí era usado bastante, a gente tinha que ter uma ideia de 2 metros. Então lá, eu coloquei assim, resposta pessoal isso aqui. Eu coloquei comprimento. Eu uso bastante quilômetro. Aqui, uma milha é igual a 1.609,34 Olha lá, viu? metros. Uma milha é igual a 1.000. 609. Às vezes tem lá, às vezes tá lá 16 milhas. É 10 milhas. Aí na hora do filme eles colocam 10 milhas. Você vai olhar na legenda, tá escrito lá 16 quilômetros. Mas aqui está convertido em metros. Então, mas daí dá 1 quilômetro e 600. Aqui, ó, uma légua é igual a 4,828 Isso. quilômetros. Aí você olha lá no filme, 10 léguas. E na legenda tá 48 quilômetros. Converteram já, né? Olha lá, resposta pessoal. Eu, na 3, qual unidade que você usa com mais frequência? Eu, na 3, eu uso bastante quilômetro. Por que eu uso bastante quilômetros? Pra vir lá. Eu venho pensando, falta tantos quilômetros para chegar lá no Monjolado, né? Que eu venho lá de Guampiara. Metros, a gente usa. Centímetros, a gente usa no nosso dia a dia. Não num dia só, todos os dias. Às vezes um dia que a gente usa. Qual a sua altura, Guilherme? Aproximadamente? 1 por 56. 1,56 metros. Usou metro aí. Área. A área a gente usa geralmente metro quadrado. Mas eu sou fazendeiro. Aí você vai usar hectare. Ok, né? Você vai usar outras medidas. Como eu não tenho esse poder,
Então, eu vou falar em metro quadrado. Tá brincando de novo com o computador, não, seu João? Né? Não, é eu que tô. Volume, metro cúbico, centímetro cúbico, certo? Tempo, horas, minutos, segundos, dia, mês, ano, bimestre, semestre e assim por diante. Capacidade, litro e Massa. 20 minutos. mililitro. Massa, quilogramas e miligramas. É dificilmente falar, eu peso 0, não sei quantas toneladas. Ninguém fala assim, da tonelada é quando você vai falar de animal muito grande, de carro muito pesado, De massa, Container. gelado, cara. containers, fala Eu merda. coloquei centímetros, horas, minutos, metros. Não, ó, eram alguns exemplos, eu dei vários, porque às vezes o meu meu pode ter o seu, ou da Bianca pode estar diferente, mas tem que estar dentro desses aí, tá bom? Unidade de medida. Eu também pensei que era isso. Virando a página. Era outro. Página 196. 4. O que você entende por unidades de medida de capacidade? Unidade de medida de capacidade. O que você entende? É o mesmo tipo, como por exemplo, o porta-malas de um carro. Isso. Ele tem tantos de Litros. capacidade. O meu cabe 510 litros, né? Então lá, resposta pessoal. Um bom exemplo é: são unidades de medidas usadas para medir a quantidade de líquido de um recipiente. Ah, mas o porta-malas do professor Ricardo não coloca água lá. Realmente, mas se fosse por água ele caberia 510 litros. É um jeito de medir. Uma garrafinha de água tem quantos de capacidade? 1 litro. Isso, e a menor dela? 500 ml. 500 ml. E tem de 1,5 litro também, né? 2 litros, Eu? tem até 3 litros. De água eu nunca tinha visto ainda de 2 Não. litros. De refri tem, né? Tem, de água Refri tem, né? tem também. De refri tem de 2 litros e eu já vi de 3 litros também. Peraí, eu tô escrevendo. Tá, vou apertar pausa. Fonte. É 2 aulas, senhor? É 2 aulas. Continuando. Sim, salabim. Ainda na página 196, exercício 5. As unidades de medida de massa são muito utilizadas no nosso dia a dia. Que unidades de medida de massa você conhece? Cite alguns exemplos. É quilograma, miligrama. Eu conheço quilograma, miligrama, miligrama, tonelada. tonelada a gente quase não usa no dia a dia, mas faz parte. É? Ah, eu assisto muito Discovery. Ah, eu quero ser veterinário. Então essas coisas você vai saber, né? Ah, mas eu vou trabalhar no Porto de Santos. É, a gente Ah, vai e o fazer container do Porto de Santos, adivinha quantos que ele pesa? Toneladas. Então, eu já entrei numa sala de cirurgia para animais pesados, tipo, Olha que elefante, legal. cavalo. Lá na Faiti. Olha que da hora. Eu já fui lá também, mas não Eu até lembro. mostrar como funciona, que eles Olha lá. colocam meio que um guindaste Um guindaste para poder levantar, né? É, pra animal pesado. Ó, resposta pessoal. Exemplos. Existe a grama. Eu vou falar até de qual a gente quase nunca usa. Guilherme, Richard e Vitor. Presta atenção. Eu vou falar de massa que a gente quase não usa. Vocês colocaram só no dia a dia. Tudo bem, é o que ele pedia. Mas por curiosidade eu vou mostrar as outras também. Grama. Seus múltiplos. Né? A grama é a menor unidade. Daí tem o quilograma, que é 1000 gramas. Então, quando você junta 1000 gramas, ele vira 1 quilograma. E o hectograma? O hectograma equivale a 100 gramas. Já pensou que chique? Você chega na padaria lá, sua mãe falou bem assim pra você. Vai lá e compra 200 gramas de mortadela. Aí você chega lá, pra turma da padaria, me vê 2 hectogramas de mortadela. Ele fala, meu Deus do céu, o que é isso? Se ele não aprendeu na escola que hectograma é a mesma coisa que 100 gramas, ele não vai saber cortar pra você. Teste as pessoas. Eu vou falar, eu quero. Chega no açougue lá e fala assim, eu quero 800 gramas de carne moída. Cada 100 gramas é uma hectograma. Então você chega lá e fala, eu quero 8 hectogramas de carne moída. Hã? Vou falar O açougueiro vai ficar assustado, né? 2 hectogramas. Não entendi. 2 hectogramas são 200 gramas. Antigamente a moça que era 2 Ô, senhor, pra falar Hectograma. hectogramas de mortadela, por favor. Isso. Ah, e depois tem também o decagrama. O que vai? Decagrama equivale 10 gramas. A gente nunca usa isso aí, mas é bom conhecer, né? O que é 2? Eu quero 3 decagramas de fermento. 30 gramas. 30 gramas de fermento. Esses são os submúltiplos.
né, não, desculpe, e tem os seus submúltiplos, que é o decigrama. O que é o decigrama? Que equivale É a 1 0,1. grama dividido por 10, ou seja, 0,1 grama. Existe o centigrama, que é 1 grama dividido por 100, que é igual a 0,01. E esse a gente escuta falar, o miligrama, que é 1 grama dividido por 1000, tá? Que é 0,001. Ainda temos a tonelada, que corresponde a 1000 quilogramas. O quilate, a gente sempre ouve falar lá, né? Não sei o que lá, 14 quilates. Não é que tá 14 latino lá, 14 cachorro latino. Tá? O quilate corresponde a 0,2 gramas. Tá? Então, 1 quilate é 0,2 gramas. E 14 quilates. 14 quilates seria 0,2 vezes 14, 1,4 gramas. 1,4 cachorro. E o arroba? Arroba corresponde aproximadamente a 15 quilogramas. Não é o arroba que vocês conhecem da internet, E não o tá? arroba do boi. É o arroba do boi. É o arroba do boi. Senhor, Que lá? doutor, será que pesa mais que uma tonelada? Eu acho que sim. Opa. Assim, eles vão lá e falam Ó, depois a gente vai pesquisar isso aí, Guilherme. assim, meu pai... Ó, o arroba da informática, da tecnologia, não é o arroba do peso. O arroba do peso é 15 quilogramas. Perguntas. Vamos lá agora. Presta atenção. Unidade de medida. É unidades de medida, certo? 6. Indique a unidade de medida e o símbolo mais adequado para medir sua altura. Metros. Metros. Qual é o símbolo do metro? M. Não, depende, ó, é interessante. Geralmente eu falo, o misto ali, né, o Guilherme tá falando. Por exemplo, eu tenho 1,72 metros. E posso falar também 1,72 metros. Tá certo, Guilherme? Não tá errado. Falou 1,65 Tá? Só que eu vou falar, eu marco a unidade em metros, porque eu falo 1,72 metros. Eu coloquei metros e centímetros. Tá, por causa que eu acabei de falar, né? Se fala 1,72 m, certo? Tá bom. Tá certo, não deixa estar errado. Mas não esquece de colocar a sigla. Qual é a símbolo que representa metros? O M. E os centímetros? CM. Isso. Então vamos lá. B. A área das suas... Não, desculpe. A área da sala de sua casa. Metro quadrado. Metros quadrados. Mas a minha casa tem quilômetro quadrado. Você é louco? O tamanho da cidade, da quilômetro quadrado, não dá para falar que é quilômetro quadrado, pelo amor de Deus. Você olha pra mim? Então, a área é metro quadrado. Como que é o símbolo do Metros metro? quadrados isso aqui. Isso, a sala aqui tem metro Meu quadrado. livro é metro. Qual é o... Não, o seu livro é centímetros quadrados. Ele não chega a ter um metro. Imagine. Agora, responda para mim. Como que é o símbolo do metros quadrado? M2. M elevado a... Quadrado. 2 elevado ao quadrado, isso mesmo. M elevado à segunda potência, né? Mais chique. Ai. Mas é o quadrado mesmo, tá certinho. senhor. O peso de uma cadeira. Será que ela é gramas, quilogramas ou toneladas? Acho que aqui. Tonelada Não, a nunca. cadeira tem que sentar um elefante lá. Você acha que a cadeira tem gramas ou quilos? Senhor, Quilos. 10 minutos. Tem 2 aulas hoje, né? É 2, né, senhor? É. Então ele é quilograma. Qual é a sigla do quilograma? Eu KG. falei quilo e grama. É, quilograma. KG. Igual É isso mesmo. Ó, não esquece, o quilograma se escreve com Q, mas a sigla é com K. K. Quantidade de água para lavar um carro. Quantidade de água para lavar um carro. Litros. Litros. Muito bem. Litros. É o L minúsculo, tá? Gênios da matemática. Na matemática, geralmente você vai olhar, nossa, na apostila meu L tá maiúsculo. Por quê? Para entender que é o L, porque senão a pessoa acha que é o M1 ou MI. Entendeu? Tem uns que confundem. Mas o símbolo mesmo é esse litros, esse L bonitinho aí. Distância entre duas cidades. É quilômetro. Não é metros? Quilômetros quadrados? É Ou quilômetros? Só quilômetros. Agora fiquei curioso. É quilômetros ou quilômetros quadrados? Quilômetros. Distância é linear. Quadrado é quando é área, tá bom? Então é quilômetros só. E é Qual é a sigla do quilômetro? KM. KM.
Tempo necessário para assar um bolo, minutos. Minutos? Esse já, quem cozinha sabe melhor. Minutos. Ah, mas não leva horas? Não. Bolo é rápido. Só se você colocar o bolo antes de acender o forno. Aí leva horas e não Porque fica bom ainda, E né? você tem que deixar o forno esquentando Isso, antes. sei que já tá, né? Menos uns 5 aproximadamente 40 minutinhos. minutos. Menos uns 5 Isso. minutinhos. É, 180 graus, sim. Então beleza. Eu cozinho. Alguma dúvida aqui? Não. Cozinheira. Próximo. Calma, senhor. Calma aí, senhor. Calma, senhor. Deixa eu ver o negócio aí. Falta 10 minutos. Deixa eu ver o negócio. Ela é pequenininha. Dá tempo de fazer a 7 e daí a gente aperta a pausa pro recreio. Não, pode ir. Vai, pode Então vamos mudar. lá, para 7 agora, para 6, quer dizer. 7? Não, é 7. 7, senhor. Página 196. Falei pra você, Lara, que era 7, você falou que era 6. Nem tá prestando atenção, viu? Fica assustado aí. O senhor, ele ficou olhando aqui. Dê exemplos de grandezas. Objetos que podem ser medidos utilizando 1 decímetro cúbico, um DM. Decímetro é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. A Flávia tá mostrando. Uma área? Uma garrafa de quantos decímetros cúbicos? Vai precisar mais história. Pronto. Oi? Daqui a 10 centímetros. Então, mas cúbico. Dê exemplo de coisas que podem ser 10 medidas por 10 10 centímetros 10 por 10. por decímetros cúbicos. 40. Uma sala? Uma sala dá para 40. medir decímetros cúbicos? 40. Não, muito grande. Como assim, senhor? Cola. A cola tem quantos ml? Acho que umas 400. Acho que deve ter um 40 ml. Vê aqui, senhor. Então não. Muito pequeno, cola. Cubo? Ele é em cubo. No mar. Oi? O estojo. Quantos que cabe de líquido aí, mais ou menos, para eu saber? Acho que 1 litro, mais ou menos. 1 litro? É. 1 litro é certinho 1 decímetro cúbico. Tentado. Mas ali cabe 1 litro, será? A caixinha de leite. Cabe 1 litro. Que Cabe é 1 litro. 1 decímetro cúbico. É. E o refrigerante? Dá. Coca-Cola grande? Não. De quantos litros? 3. 2 litros? Quantos decímetros cúbicos? Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, para 2 litros, De 3 litros. de 3 litros, quantos decímetros cúbicos? 3 decímetros cúbicos. Ah, eu vou comprar uma. Já pensou se chegar lá na padaria não, no mercado? É, moça, eu quero uma garrafa. Eu quero uma Coca-Cola de 2 decímetros Ah, eu vou cúbicos. chegar lá e falar isso. Ela vai ficar, que é isso? Né? Ah, não sei que ela tenha estudado isso na escola dela. Ela vai lembrar que 1 decímetro beleza. cúbico Eu vou- ela fala é 1 assim. litro. Ah, beleza, vou pegar. Se você pedir 3 decímetros cúbicos, 3 litros, certo? Ela fala, vou pegar. Então lá, líquido em garrafa de refrigerante é um exemplo. Peraí, pronto. Eu vou em garrafa perto, senhor. Agora eu entendi sua pergunta do trator. Tonelada. O que se pode dar de exemplo de tonelada que pode ser medido? Caminhão dá mais de 1 tonelada. Elefante. Trator dá também, né? Trator deve dar também. Um carro tem na base de 600 quilos. 600, eu acho que 700 quilos. Ah, tem carro que eu acho que é mais pesado. Porque eu vou pesquisar, eu fiquei curioso também. Então, tonelada. Pronto. Ó, peso da carga de um caminhão. Meus cunhados são caminhoneiros. Eles falam que às vezes puxam lá até 5 toneladas, né? 1 hectare. Onde que pode ser medido o hectare? Onde que vocês já ouviram falar de hectare? Terreno? Terreno, certo? Mas terreno para construir casa ou terreno de sítio? De sítio. Casa já é muito pequeno, né? É metros quadrados. Então, hectare é terreno. A área de terreno de um sítio. 1 hectare, por exemplo, são 10 mil metros quadrados. Ah, eu quero 1 hectare quadrado, certinho. Ele vai ter 100 metros de frente e 100 metros dos outros lados também. Tá bom? Isso é 1 hectare. Peraí um pouquinho, pronto. E agora? Esse vocês devem saber falar para mim vários. Se você não souber, eu vou jogar no lixo de Borracha. vocês. Borracha. Polegada. Borracha. TV. O que mais que tem polegada? Borracha. Celular. Celular. Se você não falar, você vai jogar o seu no lixo. A tela do celular, eles falam lá 4 polegadas, 5 polegadas. Os canos são medidos em polegadas. Borracha. 2 polegadas e meia. Borracha são medidas em polegadas? Pode ser medida, mas é estranho falar, eu peguei uma borracha de 1 polegada. Não, né? O cano eles falam 3/4 de polegada. Um vaso. Mangueira, né? As mangueiras de irrigação. Torneira. Torneira, o lugar que encaixa a torneira, a medida do buraco dela é em polegadas, certo? Então são vários. Um controle. Agora, 1 polegada, o símbolo dela é o IN, né? Ela tem aproximadamente 2,54 centímetros. Então quando eu falo assim, meu tablet tem 10 polegadas,
O que quer dizer? Que ele tem 25,4 centímetros. Porque vai fazer 2,54 vezes 10. Vai dar 25,4 centímetros. Mas como que mede a polegada? Você sabe como que mede a polegada de um celular? De uma televisão? Da diagonal. Isso, Flávia, muito bom. É na diagonal. E Saindo polegada daqui é mais ou menos uns até lá. 2, não sei quantos centímetros. 54, tá aqui, ó. 2,54. Calma aí, Certo? Tem mais letra ou não? Não. Então, eu vou apertar pause para vocês fazerem o registro e depois do recreio a gente volta a continuar a correção. Professor, tem 8 ou 1, 2. Continuando. Página agora 197. 8. A professora Regina pediu para que ela... Professora de Regina. Ah, é verdade. A professora de Regina pediu para que ela fizesse uma pesquisa sobre unidades de medida utilizadas no dia a dia. Na pesquisa, Regina destacou as seguintes unidades de medida: Ó, professora Leda. polegar, copo, miligrama, minuto, litro, centilitro, semana, hectômetro, metro cúbico, hectolitro, passo, palmo, quilograma, segundo e pé. A pesquisa de Regina. Após a pesquisa de Regina, a professora perguntou quais unidades de medida pesquisadas não correspondem a unidades de medidas padronizadas. Então é diferente padrão de padronizadas, viu? Centímetro. Padronizadas. O que é padronizadas? É que não são usadas Não, normalmente. padronizadas quando tem o mesmo tamanho, calma aí, presta atenção. Qual deverá ser a resposta de Regina? Polegar. Polegar é uma medida padrão? Não. Presta o polegar aí, Flávio. Meu polegar tem o mesmo tamanho que o polegar da Flávia? Meio Não. óbvio, né? Não, polegada é uma coisa. Polegar, nós estamos falando do polegar do dedo da gente. tamanho. Polegar não é então. Não. Copo. Tá muito suave. Copo. Você acha que todos os copos têm o mesmo tamanho? Não, tem alguns copinhos de... Miligrama. Miligrama. Uma miligrama. Sim. Uma miligrama lá em Guapiara é o mesmo peso que uma miligrama aqui no bairro na Monjolada? Sim. É. Minuto. Minuto. Sim, é padrão. Litro. Sim. Padrão. Centilitro. Sim. Semana. Sim. Ah, será? Não. Será que a semana do Japão é igual à semana nossa? Não. É, lógico que é, tem 7 dias também. Hectômetro. Sim. Hectômetro. Sim. É. Metro. Metro cúbico. Sim. Sim. Hectolitro. Sim. São 100 litros, né? Passo. Não. Ah, por que não? Porque tem diferente tamanho. É. Né? Quer que eu O passo do professor Ricardo é o mesmo tamanho que o passo do Richard, por exemplo? Não. Palmo. Abra a mão aí. Temos o mesmo palmo? Não. Não, meu palmo é maior. Ô, senhor, lembra que nós tínhamos o mesmo tamanho? Olha lá, meu palmo. Ó, do João já dá quase o tamanho do meu. Você é louco? O homem tem uma mão de gigante. Quilograma é. Sim. Sim. Segundo. Sim. E pé. Não, olha o tamanho do pé, professor Ricardo. 44. Eu calço 36, pro. 42, depende do modelo do tênis. Eu calço 36. 36, então não é, né? Então, quais que não são? Polegar, 41. copo, passo, palmo e pé. Polegar, passo, palmo e pé. Polegar, copo, passo, palmo e pé. Esqueci do copo. Pronto, Richard. Pronto, Vitor. As que não são polegar, copo, passo, E pé. palmo e pé. Vai, B. Letra B. Regina também separou a pedido da professora
As unidades utilizadas para medir tempo. Quais unidades de medida ela separou? Minuto, semana e segundo. Minuto, semana E segundo. e segundo. Tem mais alguma coisa que mede tempo aí? Não. Dessa pesquisa dela? Não. Horas. Ela não separou horas, então não. Então do que ela separou são essas três, né? Minuto, semana e segundo. Próximo. MSS. Era isso. Pronto? O que isso faz? É do som do microfone. Pra botar o microfone. Tá com curto. Se tirar e colocar, por exemplo, se ela perder o contato, o meu vídeo para. Eu perco o meu vídeo. Vamos morrer para descobrir gravar isso. de novo. É. Continuando. Ainda na mesma página, exercício número 9. Uma questão do Saresp de 2010. Para fazer um suco, Lígia utilizou... Epa, o que é esse aí, 3/4? 3 quartos. É uma fração, 3/4. Lígia utilizou 3/4 de uma garrafa de água, cuja capacidade é de 1 litro. A quantidade de litros de água que a Alice usou foi... Arrumaram a apostila de vocês aí ou não? 0,5. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, sabe qual que é a resposta aí? Não sei. Porque a Lígia usou 3/4. Aí pergunta quantos que a Alice utilizou? Não. O de vocês arrumaram a apostila? Lígia, verdade. Né? Os caras começam a fazer pergunta de uma pessoa, depois eles querem que se descobre. Seria a mesma coisa assim, ó. O Vitor foi na padaria com R$10. Quantos que a Yasmin gastou? Né? Pergunta, manda. Então vamos arrumar aí. Arrumei. Vamos trocar a Alice por Lígia. Lá mesmo. Lígia. Agora dá para entender, né? Quantos litros de água a Lígia gastou? 0,25 litros. Quase. Se inverteu. Ó, é assim. Para fazer um suco, Lígia utilizou 3/4 de água, cuja 1 litro. de uma garrafa de água, cuja sua capacidade é de 1 litro. A quantidade de litros de água que Lígia utilizou é 3/4 de 1 litro. 3/4 de 1 litro. Quando você tem uma fração de alguma coisa, você multiplica essa fração. Então fica 1 litro inteiro. Aí você faz 3 vezes 1, 3. 3 o quê? Litros. 4 vezes 1, 4. Agora eu vou pegar 3 litros, que não é bem 3 litros, e vou dividir por 4. Então 3 dividido por 4. Na tabuada, na tabuada do 4 é o 0 vezes 4, que chega perto do 3 sem passar. 3 que tira 0 dá 3. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Sim. Quem vezes 4 chega perto do 30 sem passar? Quantos? 6. 6 vezes 4, 24. Tirando do 30 sobra 6. Então sobrou mais do que podia. Não pode sobrar mais que 4. Então vamos tentar aqui agora? 8. 8 vezes 4, 32. Passou. 7. Então 7 vezes 4, 28. 0 que tira 8 não dá. Empresta do vizinho. Fica 2. 10 que tira 8, 2. 2 que tira 2, 0. Não tem mais ninguém para baixar, mas eu já estou com a vírgula. Então automaticamente vem um 0 aqui. Quem vezes... Você achou o valor de 1/4, faltou multiplicar por 3. 5. 5 vezes 20, 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Ó, outro jeito de fazer é algo parecido com o que a Flávia fez aqui, só que ela só faltou finalizar. Ela descobriu quantos que é 1/4 de 1 litro. Ela descobriu que isso, 0,25 ou 0,250, né? Posso pôr quanto zero eu quiser ali. Mas nós vamos usar 0,25. Aí foi gasto 3/4. Então eu pego 0,25 e multiplico por 3. 3 vezes 5, 15, subiu 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. 0,75. Tem duas casas depois da vírgula, devolve. Pode falar agora, João. O
legal, que é uma conta bem pequenininha e forma uma contona. Né? É. Ah, tem alternativa aí, né? É a alternativa C. É a alternativa, no caso, a letra C. Que seria em ml. Quantos ml dá? 75 mil. Não, 75 Não, 750. 750 ml. Isso Sim, eu mesmo. confundi. É. Ah, professor, mas ali tá só 75. Mas ml é mililitros. Você tem que ter 3 casas depois da vírgula. Ah, mas só tem o 0,75. A terceira casa tá aqui, você não tá vendo. Quem que é? Zero. É o 0. Então 750 ml. Ai, meu Deus. Nossa. Nem fala. Continuando. Pipoca no micro-ondas. 10. Saeb Preferido também. 2013. Uma garrafa de refrigerante. Vitor, presta atenção. E o Richard também. Uma garrafa de refrigerante tem 1,5 litros de capacidade. 1,5 litro. Para comprarmos, isso, 1,5 litro. Para comprarmos 9 litros desse refrigerante, devemos pedir 6 garrafas. 6 garrafas. Qual conta você fez, Flávio? Eu fiz assim, ó. Ô, professor, eu acho que é assim. Você acha que é C, 7,5? Ó, eu fui fazendo assim, tipo, ó, 1,5 litros multiplicado, daí eu coloquei um número qualquer, 5. Ah, você foi tentativa e erro. Sim. Legal. Daí até que eu cheguei Ó o que a Flávia 6, fez. Ela fez assim, ela tentou 6 garrafas, é isso? E como- Que são as e pra mim alternativas, saber- né? Pra mim saber também a multiplicação estava certa, eu fui tentar fazer na adição, e na adição eu também. Isso. Um jeito de fazer isso aqui, ó. 1,5 com mais 1,5 vai dar 3 litros. Ah, eu precisava de mais 3 litros. Mais 1,5 com mais 1,5. Quantos litros já deu? 6. Seis. Preciso de mais 3 litros. 1,5 mais 1,5. Aí sim, deu 9 litros. Quantas garrafas precisou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Outro jeito é esse aqui, ó. 9 litros dividido por 1,5. Ah, professor, eu não sei fazer a divisão quando tem vírgula. Tem duas maneiras. Presta atenção. Presta atenção nas duas. Guilherme também. Se vem aqui, esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Esse é um jeito. Esquece que ela existe. Na tabuada do 15. Quem Zero. vezes é o 0? 0 vezes 15 dá 0. 9 que tira 0 dá 9. Aí não tem mais ninguém para baixar. Você vai pôr uma vírgula, automaticamente vai vir um 0. Você baixou. Quem vezes Seis. 15 dá perto de 90? Vamos tentar o 6? 6 vezes 5? 30. Fica o 0, sobe o 3. 6 vezes 1? 6. Com mais 3? 9. 9. 90. Aí, 0 que tira 0, 0, 0, 9 que tira 9, 0. 0,5. Aí deu 0,6. Calma, nós não terminamos ainda. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Devolve essa uma casa para a direita. Quantos que deu? 6 6 garrafas. inteiros. Esse é um jeito. Outro jeito é isso aqui, ó. 9 dividido por 1,5. Eu quero eliminar a vírgula. Se multiplica 1,5 por 10. A vírgula vai vir para aqui. Mas você tem que multiplicar o outro lado por 10 também. 9 vezes 10, a vírgula está que ela anda aqui. Quem que está aqui? 90 dividido por 15. Agora não tem mais essa vírgula aqui, tá? 90 dividido por 6 vezes 6. 15 dá 90. Essas são as duas maneiras de fazer divisão com vírgula. As duas dão a mesma resposta. O que não pode esquecer é de andar a casinha da vírgula quando você faz direto, esquecendo a vírgula. Então, garrafas, 6. 6 garrafas. Acertei. Outro jeito é fazer que nem a Flávia fez, de raciocínio. Tá bom? Não é errado, não. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Se tentou com 5, viu que não deu, foi aumentando, né? Vamos lá. Pode passar, senhor. Eu faço em casa. Então tá. Próxima página. Quer que eu volte? Depois eu volto lá. Não, Próxima página. 198. Questão 11. Saeb 2013. Foi feita a medição do comprimento da parede de uma sala, utilizando como instrumento de medida uma fita métrica de apenas 80 centímetros. 80. O que é o cm mesmo? Centímetros. Centímetros. Essa medição
correspondeu a 5 medidas e meia da fita. Quantos metros de comprimento tem a parede? 4,4 metros na área. 4,4 metros. Eu fiz Ó, assim, tem várias maneiras de fazer. Fala uma aí, Flávio. Eu fiz assim, 80 centímetros multiplicado por 5 dá igual. Olha que legal, ela fez 80 centímetros multiplicado por 5. Por que 5? Porque a medida 5 5 fitas inteiras. Então vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 400 centímetros. Eu coloquei mais 40. Mais 40 centímetros, por Porque quê? é uma fita inteira da 80 Tem 5 centímetros. fitas inteiras e E uma metade. Então, daí metade Daí de você 40 pegou a metade de 80? 40. 40. Olha que legal o jeito que a Flávia fez. 0, 4. 440 centímetros. E você olha lá na alternativa, não tem 440 centímetros, em metro. Então, daí tem com 4,40. Ou o zero, porque não é cada 100 centímetros, é um metro. Quando se divide por 100, a vírgula anda 2 casas para cá, né? Sim. 4,40. Mas não tem essa alternativa. O zero à direita depois da vírgula não vale? nada. Esse é um jeito. Muito bem, Flávio. Outro jeito era você fazer isso aqui. É parecido com o que você fez ali. 5,5. Por que 5,5? 5 metros, 5 5 fitas e inteiras. meia. Isso, meia é 0,5, né? Vezes 80. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Matou 5, coloca a cruzinha homenageada. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Aí se soma tudo. 0, 0, 4, 4. Aí eu tenho uma casa depois da vírgula. Devolve essa uma casa. 440 centímetros. Ou seja, Mas quando converte por metros vai ficar. Agora tem outro jeito? Tem também. Ó, 5,5. Ó, vou pedir para vocês separarem, Victor. Primeiro que você tem dificuldade de enxergar daí, que eu vejo que você está forçando a vista. E aí fica conversando, Guilherme, na hora que eu estou explicando? Mas não, só fazendo, tem que prestar atenção. Ó, 5,5 fitas, né? Cada fita tem 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Tá? Eu posso multiplicar 5,5 fitas vezes 0,8, mas não é 0,80. O zero depois da vírgula não vale nada. Eu coloco se eu quiser. Eu não vou pôr ele daí. Por metros, isso mesmo. 8 vezes 5 dá 40. Subiu o 4. 8 vezes 5 dá 40. Com 4 subiu 44. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma em cima e uma embaixo. Quantas? 2. Devolve aqui. E apaga o zero. E apaga o zero. Pronto. 3 maneiras de resolver. Certo? Agora é a última. Agora sim é a última. Aqui ó, só para vocês entenderem. Quando dá 440 centímetros, todas as vezes nós fizemos de cabeça. 22 minutos. Mas você teria que dividir por 100 centímetros para transformar em metro. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. 44 dividido por 10, corta o zero de baixo, a vírgula anda uma casinha para cá. 4,4, tá bom? Agora sim, 12. Supletivo 2014. Na construção do alicerce de uma casa, o pedreiro necessita dosar as quantidades de pedra, areia e cimento. A unidade de medida usual para a compra de pedras é o... Tem alternativas? Tem. É o quê? A minha mãe falou que é metro quadrado. Metro quadrado? A gente vai lá a gente vai lá comprar tipo areia e fala. É área? Eu quero 1 metro quadrado Área? de areia. Não tem área aí. Mais metro. Tem metro cúbico, mililitro, grama e metro quadrado. Mililitro não é. Bom, metro quadrado, eles teriam que fazer isso aqui, ó. Pegar 1 metro aqui, 1 metro, fazer um quadrado de 1 metro no chão, 1 metro por 1 metro por 1 metro. 4 metros. né? E colocar a areia aqui, espalhar, deixar bem retinho no chão, para dar 1 metro quadrado. Será que é assim? Não. Eles não fazem assim. Eu fiquei curioso uma vez, eu fui pesquisar. Mas quando você vai comprar areia, você compra em metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de areia você vai querer, Guilherme? Eles perguntam assim.
Entendeu? Mas como que eles vão medir? O ideal é eles terem uma caixa, um cubo, certo? De 1 metro por tudo quanto é lado. E aí eles encheriam ela de areia até o topo. Tem 1 metro. E é ter um cubo, tipo um cubo de gelo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de areia. Para depois eles colocar no caminhão. Só que eu já fui ter a curiosidade de saber como que eles fazem. Uma vez eu precisei comprar para construção, eu falei, mas como que vocês fazem para medir? Vocês têm a caixa de 1 metro? Não. Eles fizeram uma vez na vida lá a caixa de 1 metro, certo? E contaram quantas apá de areia foi necessária para encher. Se eu não me engano, era 53 apá de areia. 53 apazadas de areia grande. E aí o que acontece? Quando você vai lá e fala, eu quero 1 metro cúbico, o que eles fazem? Eles pegam e contam 53 apá de areia dentro do caminhão. Se perde a conta. Se perde a conta, já era, né? Tem que jogar tudo no chão e fazer de novo. Então, é em metro cúbico, tá bom? Eu acertei. Vou apertar pausa aqui na gravação. E qual que é a tarefa? Então, continuando aqui, só para... A gente foi fazer uma pesquisa e chegamos à conclusão que varia de 225 a 250 apás de areia. Depende muito do tamanho da pá e quanto, se a pá está muito cheia ou não, né? Quantidade na pá. Isso, tá bom? Então, olha lá, a grandeza que se mede a quantidade de pedras, eu falava pedras, areia ou a pedra? Pedra, areia, é metro cúbico. Lembre-se disso. E, ó, isso é um metro cúbico, presta bem atenção. Isso é um metro cúbico. É um cubo que tem 1 metro em todos os seus lados e sua altura, tá bom? Olha lá, 1 metro por 1 metro por 1 metro, certo? E a lição de casa para terça-feira. 299. Por favor, já tentem resolver os exercícios das aulas 3 e 4, que tem como tema unidade de medida de grandezas padronizadas e não padronizadas, que vai do exercício 1 até o 9, da página 199 até 201. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou das aulas, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.